Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 9. João, capítulo 9. Quem achou, diga: eu amo a Bíblia. É isso aí. Diz assim: e passando Jesus, quem está passando? Jesus. Fala para o seu irmão: Jesus está passando. E passando Jesus, ele viu um homem que é cego de nascença. Quem disse para ele que o homem é cego de nascença? Quem disse? Você sabe diferenciar um cego de nascença e um cego que ficou cego? Diga para o seu irmão: mas Jesus sabe. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou e nem os seus pais, mas foi assim para que se manifeste nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. E enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai e lava-te no tanque Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que ele era cego diziam: não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: é este, e outros: parece-se com ele. E ele dizia: sou eu. Dizia-lhe, pois: como te abrir os olhos? E ele respondeu, disse-lhe: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então eu fui, lavei-me e vi. Então eu fui, lavei-me. Então eu fui e vi. Se assente aplaudindo a Jesus pela sua palavra, você que pode. Irmãos, todos nós sabemos que por onde Jesus passava, sempre existiu e sempre existirá o impacto na vida de quem o recebe, na vida de quem o acredita e na vida daquele que está atento àquilo que ele está pedindo. Todas as vezes que Jesus passou em algum lugar, ele vai trazer um impacto social, político, espiritual. No popular, para os fariseus, aonde Jesus passava, ele causava alvoroço. Aonde Jesus passava, ele causava ordem, mas para os fariseus ele causava desordem. Por que um alvoroço? Porque se juntava ali muitas pessoas necessitadas de Jesus. Cegos, paralíticos, coxos, mancos, pessoas que tinham deformidade, deficiência. Porque sabia que de Jesus se manifestava o poder para que ele fosse curado. E todos que foram encontrados, ou se encontraram com Jesus, teve a vida restaurada. Teve a vida. Olha para o seu irmão e diga: você está num lugar de recomeço. Não importa a tua deformidade, a tua deficiência, não importa o teu problema, sempre haverá uma oportunidade de Jesus para recomeçar. Não importa onde você caiu, importa que você vai se levantar. Não importa o que você está carregando, importa que hoje você vai deixar. Por quê? Porque aonde Jesus está, há, irmãos, oportunidade de recomeço.
Jesus, no seu ministério terreno, ele vai trabalhar de muitas formas. Porque é Pedro que vai falar que o nosso Deus, ele não trabalha só de uma maneira, ele é multiforme. Ele trabalha de várias formas. Ele trabalha de diversas situações, diversas ocasiões. Olha que está lá em 1 Pedro, capítulo de número 4, verso de número 10. 1 Pedro 4, 10. Se está na Bíblia. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons mordomos da multiforme graça. A cada um Deus deu um dom, segundo a sua boa vontade, para que assim a gente sirva um aos outros, mas não de forma igual, mas cada um da forma que Deus chamou, habilitou para a boa obra do Senhor. Olha para esse irmão e diga: não importa a forma que ele vai trabalhar, ou a forma que ele vai fazer, o importante é que ele nunca vai deixar de fazer. Ele nunca vai deixar de operar. Ele nunca vai deixar de agir. Ele nunca vai deixar de curar. Ele nunca vai deixar de tocar. Por quê? Porque ele trabalha de multiformas. Você não entende a forma que ele vai fazer. Mas eu não me prendo a qual forma virá, irmãos. O jeito que vai ser. O que me faz estar de pé é que ele vai... Repita comigo: a forma que me permanece de pé é que ele vai. Segura na mão desse irmão, diga para ele: ele vai fazer. Sabe o que me chama a atenção no ministério de Jesus? Que Jesus, Samuel, não precisava parar para curar. Aonde ele passava em movimento, ele distribuía milagres, ele curava pessoas. Tem pessoas que estão presas a ambientes. Não, eu tenho que estar presa, irmãos, aquilo que ele tem para liberar sobre a minha vida. Eu tenho que me prender a ele, não ao ambiente. Se eu me prender ao ambiente, ele passa e eu fico. Mas se eu me prender a ele me cura, ele faz o que eu preciso. Por muitas vezes você vai ver na Bíblia Jesus curando, andando. Um dos textos que você vai ver, do cego Bartimeu. Jesus não parou, Jesus só parou para curar ele, mas Jesus estava andando. Jesus estava... O texto vai dizer que Jesus está passando por Jericó. E ali é a última vez que Jesus vai passar. E por ser a última vez, tanto Bartimeu como Zaqueu vai aproveitar a oportunidade para ser, aleluia, restabelecido, para ser tocado por Jesus. Irmãos, você tem que viver um culto como se fosse o último culto, como se fosse a última oportunidade. Zaqueu e Bartimeu estão ouvindo falar que é a última vez que Jesus passa em Jericó. Ei, o Bartimeu, na beira do caminho, Jesus está passando, mas ele está clamando. Jesus está passando, mas ele está agindo. Jesus está passando, mas ele está chamando a atenção. Não é porque ele não parou que ele não deixa de me ouvir. Ele está em movimento, e o movimento dele diz para mim que ele pode fazer. Zaqueu, da mesma forma, ele ouviu falar que Jesus estava passando em Jericó. Ele sobe numa figueira para ver Jesus. E a subida dele faz com que Jesus olhe para ele e diz: Zaqueu, desce daí, porque convém hoje eu morar, eu habitar, eu entrar dentro da sua casa e trazer salvação para ti e para toda a sua família. E o texto que nós estamos falando de João 9, vai falar que Jesus está passando. Jesus está. E se você quiser recomeçar, você tem que sair da sua zona de conforto. Você tem que sair do seu lugarzinho que você criou. Se Jesus quiser me curar, Ele me cura aqui, aonde eu estou, no meu lugarzinho. Não, irmãos, isso é conformismo. Eu me conformo com a situação que eu me encontro. Tem gente que se encontra numa situação, ele já se conformou. E por ele se conformar, ele acha que Jesus não pode fazer. Ou ele nem acredita mais que Jesus pode fazer. Essa era a situação desse cego.
por ser um cego de nascença, ele se adaptou à sua vida. Para ele era comum ser cego. Para ele não era nada fora do comum ser cego. Por quê? Porque ele já nasceu sem ver a luz do mundo. Ele já nasceu sem enxergar as cores. Ele já nasceu sem ver o rosto dos pais. Ele já nasceu, ele veio cego. A deformidade dele vem desde o nascimento. Então ele se conformou, mas eu fico inconformada com pessoas que não eram e estão, e o fato de estar não é que você vai permanecer, é só uma fase. Você precisa reagir, você precisa levantar, você precisa fazer alguma coisa, porque você não pode se conformar com a vida que você está levando. Diga para o seu irmão, não é permanente, é passageiro, vai passar. Para de se adaptar com esses filhos que dão trabalho. Para de se adaptar com esse casamento que está por um triz. Não, entrega para Jesus, porque Ele está passando. E quando Ele passa, Ele vê. E quando Ele passa, Ele toca. E quando Ele passa, Ele transforma. Você sabia que tem oportunidades que vêm quando nós estamos preparados? Porque tem gente despreparada esperando a oportunidade. Ela nunca vai vir. A oportunidade são para aqueles que estão preparados. Olha para o seu irmão, diga: você já se preparou? Porque hoje é noite de oportunidade. Diga para o seu irmão, então não deixe ela passar. Diga, não deixe ser apenas uma mensagem. Não deixe ser apenas um culto de terça. Essa é a oportunidade que Jesus está te dando para você, irmãos, subir de nível. Para você romper um ciclo e iniciar um ciclo novo. Então aproveite que hoje é a oportunidade que Jesus está passando. Então aproveita o momento. A mulher cananeia, ela ouviu dizer que Jesus estava no seu território. Ela poderia ficar na sua casa e se conformar com aquela filha miseravelmente endemoniada. Mas não, ela saiu do lugar de conformismo e disse: eu vou até Ele, porque eu sei que Ele pode, eu sei que Ele faz. E eu sei que se eu levar o meu caso até Ele, Ele vai resolver, Ele vai libertar. Ela reagiu porque ela aproveitou a oportunidade. Sabe, é ouvir e aproveitar, é ouvir e se levantar, é ouvir e reagir. Não deixe para amanhã o que pode ser resolvido hoje. A sua vida está essa bagunça porque você fica procrastinando o que se deveria ser arrumado hoje. Amanhã, e você nunca vive o que Deus tem para a tua vida porque você não está disposto a aproveitar as oportunidades. Ei, há oportunidades que vêm e voltam, mas tem oportunidades que serão únicas. É uma vez só. E para alguém aqui a oportunidade de mudança pode ser só hoje. Então aproveita. Levanta suas mãos ao alto e aproveita porque Jesus está passando. Isso é para quem acredita, Jesus está passando. E a oportunidade de mudança é agora, é hoje. É nesse momento. Jesus passa e o texto vai dizer: e passando Jesus viu. Grita comigo assim: Jesus viu. E o ver de Jesus não é igual o meu ver, porque às vezes a gente vê e ignora. A gente vê e finge que não viu. Mas quando Jesus viu, irmão, se Jesus viu, fique em paz. Se Jesus já notou, se Jesus viu, é porque Ele está disposto a fazer o quê? O que essa pessoa que Ele viu necessita. O texto vai dizer que Jesus viu. O cego não vai em hipótese alguma aqui chamar a atenção de Jesus, porque ele já se conformou em ser um cego. Mas Jesus está passando, e eu quero que vocês entrem no texto. Jesus está passando com seus discípulos, e quando ele passa, ele bate o olho no cego e ele começa a ver. Só que o ver de Jesus não é de fora para dentro, é de dentro para fora.
Jesus sabe o que dói, o que incomoda. Jesus sabe o que atrapalha. Jesus sabe o que mantém refém. Jesus sabe da dependência daquele homem. Quando Jesus vê, Jesus está fazendo um diagnóstico daquilo que ele precisa. E eu vou profetizar só para quem acredita. Jesus te viu e está fazendo um diagnóstico daquilo que você precisa. Hoje você não vai sair do jeito que você entrou. Essa deformidade, essa deficiência, esse cansaço, esse nervosismo, essa impaciência, ele vai tocar e o toque dele vai promover a mudança que a tua alma precisa. O cego é cego de nascença, então ele está adaptado em não enxergar. Só que quem está vendo ele não se conforma. Quem está de olho nele não quer que ele continue cego. Porque quem está olhando aquele homem é Jesus de Nazaré, o Todo-Poderoso, que tem o domínio dos céus e a terra, que pode fazer todas as coisas. Aquele a quem o Espírito de Deus está sobre ele, e ele mesmo disse que ele ungiu para pregar as boas novas aos cativos, para levar liberdade aos presos, para abrir os olhos dos cegos, para abrir a boca dos mudos, para dar, aleluia, andamento àqueles que estão parados, paralítico. Quem está passando não é qualquer um, quem está passando é dono do poder, quem está passando é Jesus que pode todas as coisas. Pega na mão do seu irmão e diga: Jesus está passando. E para alguém, Jesus passar é algo normal. Para alguém, já se conformou, Jesus passa. Só que Jesus está passando ali por um motivo. Pergunta qual? Jesus, ele quer restaurar e dar um recomeço a quem não tem esperança de mudança. Porque em momento algum você vai ver esse cego pedindo. E em momento algum você vai ver os pais dele pedindo. Foi Jesus que resolveu curar ele. Foi Jesus que quis. Diga ao seu irmão: dá para você entender? Que é tudo no tempo e na hora dele. Se ele não quiser, ele não faz. Mas se ele quiser, ele faz. Porque ele é o dono de todo o poder. Dentro da cultura judaica, dentro da cultura desse texto, todos os que tinham uma deformidade, uma deficiência, tinham que ser separados. Eles eram colocados à beira do caminho para mendigar. Eles viviam de esmola. Eles viviam daquilo que a humanidade, a sociedade achava que eles tinham que ter. Porque a sociedade olhava com um olhar de desprezo, com um olhar de que você não presta, você não tem utilidade. Mas quando Jesus viu aquele cego, ele não o desprezou. Jesus o amou, aquele cego, dizendo: você está na beira do caminho, dependendo daquilo que a sociedade te dá, mas eu vou te dar uma dependência que dinheiro não compra, que dinheiro não dá. Você hoje está dependendo do que te dão, mas você vai depender daquilo que eu estou disposto a te dar. E o que eu vou te dar, a medicina não pode. O que eu vou te dar, os teus pais jamais poderiam dar. O dinheiro não compra. Por quê? Porque eu sou o dono da, aleluia, da tua alma, da tua vida, e eu posso operar. Ei, não há nada impossível que Deus não possa fazer. Não há nada impossível. Não. Eles eram colocados à beira do caminho para mendigar, dependia dos outros. Só que quando Jesus passa, pastor Alex, ele vê toda a vida daquele cego. Ele faz uma análise da vida daquele cego. Só que aqui, nós vamos ver dois olhares, o de Jesus e o dos discípulos. Quando Jesus olha, Jesus não julga. Jesus, ele analisa para resolver. Só que os discípulos analisam para criticar. Analisa para ver defeito. Porque tem dois olhares aqui, estão juntos. Note que eles estão juntos. Jesus vê o cego e ele olha a carência, a dificuldade. Os discípulos olham para o cego e dizem: mestre, quem pecou para que ele nascesse cego? Quem
Quem é o culpado dessa situação? Quem foi que pecou para que esse homem estivesse cego? Está no texto. Olha o verso de número 2. E os seus discípulos lhe perguntaram dizendo: Rabi, quem pecou? Este ou seus pais? Para que nasceste? Enquanto Jesus olha para resolver, os discípulos olham para criar. Eu não sei se você é discípulo, mas se você for aquele discípulo que olha já com um olhar de crítica, você também precisa receber cura nos teus olhos. Você precisa ter uma visão nova. Você precisa ser restabelecido. Por quê? Porque a nossa visão está tão turpada, está tão turva, que o nosso olhar não é um olhar de misericórdia, mas é um olhar, aleluia, de crítica. Mas nesta noite Jesus também vai restabelecer o olhar, aleluia, a visão espiritual dos discípulos. Você vai olhar, mas com um olhar de misericórdia. Você vai olhar, mas com um olhar, aleluia, daquele que se coloca no lugar. Criticar é fácil, difícil é estar no lugar do cego. Mas um dia eu também, você éramos cegos no nosso pecado, cegos no nosso entendimento. Mas Jesus foi lá, passou e te viu. E quando Ele te viu, Ele te libertou, Ele te curou, Ele abriu a tua visão. Você agora não é cego, você é filho do homem que enxerga. Você enxerga o que é o sobrenatural, os milagres, o operar. Antes você era cego no pecado, mas hoje você é liberto, livre, porque Jesus te viu e também te deu uma oportunidade. Você também foi alvo de uma oportunidade. Diga para o seu irmão: você só está aqui porque Ele te deu uma oportunidade. Não, irmãos, fala para o irmão que está do seu lado: você só está aqui porque Ele te deu uma oportunidade. Nenhum de nós estamos aqui porque merecemos, somos bonitinhos, não. Porque Ele também nos deu uma oportunidade, nos deu um recomeço. Jesus viu e não falou nada, mas os discípulos viu e começou a falar o defeito. Porque nessa cultura também, eles aplicavam uma deficiência aos pecados da família. Eles diziam que se alguém pecou, haveria uma consequência, e o próximo da família pagaria pelo pecado. Ou seja, maldição hereditária. E não existe maldição hereditária, irmãos. Os meus filhos não pagarão pelos meus pecados. Não, pecado não é passado. Pecado, irmãos, ele não é, como eu posso dizer, ele não é dado a ninguém. Quem pecou vai receber as próprias consequências. Não é porque eu pequei, porque o meu filho vai ser cobrado do meu pecado. Não, irmãos, não existe maldição hereditária. Olha para o Calvário, porque lá na cruz do Calvário Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. O castigo que era para nós, Ele tomou para Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, nós fomos curados. Ei, irmãos, não tem maldição hereditária não. Porque na minha família todos se separam, eu sou o próximo. Não, é porque na minha família todos são cachaceiros, eu serei o próximo. Não, toda maldição foi quebrada, anulada na cruz do Calvário. Timóteo mesmo vai dizer: vocês tomais cuidado com as fábulas, com os costumes, com os contos de fada que vem falando. Não, sabe por quê? Você tem que passar por uma regressão. Por quê? Porque a sua tataravó, ela era dependente químico, e aí foi passando, e o próximo é você. Nada disso. O sangue de Jesus Cristo me livra de todo o domínio das trevas. Ei, irmão, foi quebrado, anulado lá na cruz. Eu só preciso ter o sangue, porque o sangue me livra, o sangue me guarda, o sangue é o suficiente. Não cai nessa conversa de Satanás, não, irmãos. Olha o que vai dizer sobre maldição hereditária. Ezequiel, capítulo 18. Se você puder anotar esse texto, para quando alguém te perguntar, você combater.
Ezequiel 18:19. Mas dizeis: por que não levará o filho a iniquidade do pai? Porque o filho procedeu com retidão e justiça e guardou todos os meus estatutos e os praticou, por isso certamente viverá. Verso de número 20. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, e nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Ou seja, você não está debaixo de maldição hereditária, não. O filho não pagará pelo pai, nem o pai pelo filho. Deus é justo e o sangue dele está sobre nós para nos dizer: o que os teus antepassados foram, você não será. Você é descendência de Abraão. A bênção está sobre ti. Você é abençoado. A tua descendência será abençoada. Há um histórico, irmãos, na família da minha mãe, desde a tataravó. Morreu de esclerose, foi passando para a avó, morreu de esclerose, foi passando para as filhas, netas. E quando a minha mãe foi detectada também com a hidrocefalia, que faz parte também da esclerose, olharam para nós e disseram assim: toma cuidado, porque a próxima é uma de vocês. Eu disse: isso não existe. A porta que foi aberta foi fechada sobre a minha vida, porque eu carrego o sangue do Cordeiro sobre mim. Ei, eu não aceito essa bobagem de Satanás, não. Há doenças hereditárias sim, mas há coisas que você não precisa aceitar na tua vida, não. Você é filho do Deus Altíssimo, e Ele tem todo o poder para te libertar. Para de se preocupar: ah, mas fulano da minha família teve. Você não é fulano, você é diferente, você carrega o sangue. Rabi, quem pecou? Ele ou os pais? Jesus vai responder: nem ele pecou e nem os seus pais, mas isso é para que se manifeste nele. É para que se manifeste nele as obras de Deus. Ele não tem culpa, os pais não têm culpa, mas isso foi permitido para que vejam a obra do meu pai se manifestar na vida dele, o poder do meu pai alcançar a vida dele. Oh, irmãos, tem coisas que a gente pergunta: Deus, por que o Senhor permite? Para que se manifeste as obras de Deus, para que se cumpra em mim os propósitos de Deus. Em vez de perguntar para Deus, aleluia, o porquê, pergunta: para que tudo isso? E Ele vai dizer: para minha glória. Quando a notícia chegou para Jesus que Lázaro estava enfermo, Jesus disse: diga para elas que essa enfermidade não é para a glória da morte. A morte não vai se glorificar, não. Essa enfermidade é para a glória de Deus, é para que o nome de Deus seja glorificado. Tudo que você está passando, irmãos, é para a glória de Deus. É para que o nome dele seja. É para que o nome dele seja. Então olha para esse irmão e diga: vai dormir tranquilo, porque você está aperreado. Se tudo é para a glória de Deus, se tudo é para glorificar o nome dele, na tribulação, na tempestade, tudo termina glorificando o nome de Deus. Para que se manifeste, para revelar o que existe em mim, o poder do Pai. Por quê? Porque o Filho do Homem veio para desfazer o quê? As obras do diabo, para libertar, para restaurar. Olha o texto, Jesus vai dizer no verso número 5: enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Esse homem não enxerga a luz, mas chegou na vida dele a verdadeira luz.
Eu sou a luz do mundo e importa que aqueles que sejam alcançados por mim também vejam a luz do mundo. Tendo dito isso, ninguém pediu, diga assim, ninguém pediu, mas Jesus resolveu fazer. Sabe aquilo que você não pediu, porque você se conformou? Jesus se levanta e diz, agora eu vou fazer. Você não pediu não, mas eu estou disposto a fazer. Ninguém pediu, e tendo dito isso, cuspiu na terra. E com saliva fez lodo, e untou com lodo os olhos. Jesus cuspiu na terra, e com o barro que estava na terra, irmãos, ele fez um lodo, ele criou um lodo. E o lodo ele vai colocar aonde? Ele vai colocar aonde? Da onde que nós viemos? Do pó da terra. Jesus está dizendo assim, eu vou preencher o que falta nele. Eu vou preencher o que falta nela. Eu vou dar um novo recomeço, uma nova história. Ei, a partir de hoje ele anda com as próprias pernas. A partir de hoje ele anda em lugares que achou que nunca ia andar. Ele vai fazer o que ele achou que nunca ia fazer. Ele vai ir para lugares que ele achou que nunca ia. Por quê? Porque eu tenho um novo recomeço. Eu vou fazer por ele o que a medicina não pode. Eu vou fazer por ele o que esta sociedade não pode. Eu vou fazer. Sabe o que Jesus estava dizendo? Aquele que começou a boa obra, ele não para na metade, ele conclui. Ei, aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar, para concluir. Levanta a mão, porque Jesus resolveu concluir algumas coisas que estavam sem terminar na tua vida. Este ano você não vai começar e parar, não. Você vai começar e terminar. Você vai concluir, vai concluir aquela faculdade que você trancou. Você vai concluir, vai. As aulas, aleluia, para você tirar a carta, vai. Você vai concluir o curso, vai, porque Jesus está dizendo, eu toco e a boa obra que eu dei início, eu vou concluir. Quando Jesus cospe no barro e faz um lodo, Jesus está dizendo a matéria-prima que nós somos formados. Porque se ele é um cego de nascença, ele não tem retina, ele não tem córnea, ele não tem íris, porque ele é um cego de nascença. Você já viu um cego de nascença? Ele não tem, irmãos, córnea, retina, não tem. Ele já nasceu cego. Diferente de quem tem retina, de tem córnea e íris e ficou cego. Você olha e parece que está enxergando, mas não está enxergando. Agora um cego de nascença. Quem aqui já viu o Cleito Queiroz? Ele é um cego de nascença, você não vê. Você não vê a córnea, você não vê a íris. Por quê? Porque ele já nasceu naquela condição. Nasceu, mas não é que vai ficar, irmãos. Nem tudo que nasce é porque vai ficar. É só um propósito de Deus. Entenda os processos da nossa vida. Você olhou a situação e disse, nasceu assim, vai morrer assim. Não, Deus vai tocar, Jesus vai tocar e Ele vai terminar a boa obra. Ele vai concluir. Você acredita nisso? Se você estudar a mitologia, você vai ver que muitos deuses, eles eram usados para curar. E muitas vezes eles usavam a saliva, porque na medicina a saliva ela tem poder medicinais em algumas áreas. Não estou dizendo sabe aquelas mandingas? Tem umas mandingas aí que eu não vou falar, né? Não estou falando de mandinga, estou falando de medicina. Há uma liga na saliva, irmãos, medicinal, que antigamente eles diziam que curava. Então alguns deuses era atribuído a cura, por quê? Porque era extraído a saliva e a saliva curava. Só que Jesus está dizendo assim, ó, há uma crença aqui
em que deuses curam através da saliva. Mas eu vou usar saliva para que esse cego entenda que quem está curando ele não é os deuses da mitologia, não é os deuses que eles acreditam. Quem está curando ele é o Deus, é o Filho do Deus Altíssimo, é o verdadeiro, é o único, é aquele que vai morrer na cruz do Calvário, que vai ressuscitar. Ei, você está, aleluia, preso a algumas crenças, mas não, eu vim também para te libertar da cultura e dizer que quem está cuspindo, quem está tocando, tem todo o poder. É Deus no céu, e é Deus na terra, e é Deus da tua vida, e é Deus da tua história, e é Deus da tua família. Olha que João 8:28 vai dizer: disse-lhe, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas estas coisas falo, como meu Pai me ensinou. Quando o Filho do Homem for levantado, vocês vão conhecer para que ele veio, qual é o poder dele. Os discípulos não estavam entendendo nada, mas quando Jesus estava ali, fazendo lodo e colocando no olho, Jesus está dizendo para ele assim: eu vim estabelecer em ti o que um dia, aleluia, havia morrido dentro de você. Eu restauro a esperança, eu restauro o recomeço, eu restauro novas oportunidades, porque você estava cego, mas pelo poder que habita em Jesus, você vai começar a enxergar. Eu sou o Deus. Depois você procura a importância da saliva descrita por Albert Einstein. Você procura na internet. Ele vai descrever qual é a importância que a saliva carrega. E antes do avanço da medicina, alguns anos atrás, antes do avanço da medicina, para comprovar a paternidade, eles usavam o quê? O sangue. Tinha que tirar sangue, né? Hoje não. A medicina está tão avançada que um cotonete com uma gotícula de saliva comprova a paternidade. Não precisa mais extrair sangue. É da saliva. Uma gotícula de saliva num cotonete, irmãos, comprova a paternidade de alguém. Jesus, quando ele decidiu cuspir, quando ele decidiu extrair saliva e colocar nos olhos daquele homem, sabe o que Jesus estava querendo dizer? Você agora vai carregar o meu DNA. Você era um cego, agora você se tornará filho de Cristo, filho de Deus. Por quê? Porque ao tocar e a minha saliva ser, aleluia, ter contato com os teus olhos, Jesus está dizendo: você vai carregar o meu DNA, eu serei o teu pai, eu serei o teu pai. Você agora tem um dono, você agora tem um pai. Por quê? Porque a paternidade dele, aleluia, como alguém que poderia ver, estava, irmãos, esquecida, mas Jesus veio para trazer vida e vida com abundância. Jesus veio para mudar, aleluia, a história, para mudar o decreto, para mudar a sentença. Era cego, mas agora ele vê. Jesus decidiu colocar o DNA nele, não só o DNA. Quando Jesus toca, ele deixa o quê? As digitais. Não é só um toque, irmãos, eu estou falando de algo que transfere. Quando Jesus toca naquele cego, ele está deixando as digitais. E as digitais comprova quem eu sou, a minha identidade. Agora aquele cego, quando começar a ver, ele tem uma paternidade, ele tem uma identidade. Porque ele não tinha uma identidade. Ninguém chamava ele pelo nome, nem a Bíblia fala o nome dele. Chamavam ele de cego de nascença. Cego de nascença. Não, Jesus está conversando com alguém aqui dizendo: eu vou mudar a tua história. Eu vou te dar uma paternidade, uma identidade. Alguém te chama pelo teu passado, por aquilo que você fez, mas não, eu te darei uma identidade. Uma identidade.
Tendo dito isso, cuspiu na terra com saliva, fez lodo, untou com lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Ele foi, lavou e voltou vendo. Você precisa entender que quem precisa acreditar não quem está ouvindo, é você. Você que precisa acreditar. Porque aquele cego poderia não acreditar, porque ele não está vendo quem é. Ele só está ouvindo, ele não está vendo, mas ele acreditou quem estava falando com ele. Dá para você acreditar com quem está falando com tua alma, quem está falando com você? Então para de querer que as pessoas ao redor entendam aquilo que é para você entender, que é para você fazer. Ah, mas porque fulano faz? A ordem foi para ele, a ordem foi para ele. Vai até o tanque Siloé, lava-te e você será curado. Irmãos, ele não indagou, ele não questionou, ele foi, ele mesmo sem enxergar, ele foi, ele mesmo sem ver, ele foi, sem depender de ninguém, ele foi. Jesus está dizendo para alguém aqui: para de depender do outro para te trazer para o tanque. Você consegue, olha para esse irmão e diga: você consegue chegar até o tanque? Você consegue, você consegue. Ai, mas se fulano não for comigo, eu não vou. Se fulano não me chamar, eu não vou. Se fulano não mandar a mensagem, não vai continuar cego. Mas para quem quer ter uma oportunidade de mudança, a ordem é: vai você sozinho. Vai você, você é o suficiente. Por quê? Porque você está indo cego. Você está indo fraco. Você está indo se arrastando, mas vai voltar enxergando. Vai voltar vendo tudo. Vai voltar glorificando. A ida pode ser ida de vergonha, mas a volta será de dupla honra. Se lembra dos 10 leprosos? Chegaram até Jesus, perguntaram o que eles poderiam fazer para ser purificados. O que Jesus disse? Vai até o sacerdote e mostra. Porque o poder não está no que você recebe, mas o que você faz com a informação. Porque tem gente que recebe um monte de informação e não faz nada. Eles receberam e foram, porque a cura estava no caminho, estava na ida, estava no obedecer. E quando eles estavam indo, todos foram curados. Mas só um voltou para agradecer. Só um voltou para dizer: Senhor, eu acreditei e fui. E agora eu estou voltando com resultado. Olha eu aqui, limpo, curado, restabelecido. Pega na mão desse irmão e diga: se você não for, você vai viver da mesma maneira. Mas se você decidir ir, espere para o melhor de Deus que está por vir. Espere para o recomeço. Espere para uma nova história. Só quem vai. Agora eu te pergunto, por que ele foi sem questionar? Por que ele foi no tanque sem perguntar? Porque ele já estava marcado, ele tinha a marca da promessa. E quem está marcado tem a certeza de quem falou. Ele já estava marcado por Jesus. Jesus tocou nele. Jesus liberou paternidade, identidade. Ele já estava marcado. Ele só precisava obedecer. Porque a formalidade de quem é filho, qual é a principal característica de quem é filho? Obediência. Eu não sou filho só quando ele toca e quando ele libera. Eu sou filho quando eu obedeço o que ele me pediu. Então a ordem de Jesus para alguém é: vai sem medo, vai sem culpa, vai, porque a tua volta será uma volta de recomeço, diz o Senhor. Sabe quantos metros eram do lugar onde Jesus tocou até o tanque de Siloé?
700 metros. 700 metros para alguém é muita coisa. Mas para ele, ficou pequeno. Irmão, entra no texto, ele está cego. A cura não foi instantaneamente, não. Porque Jesus, antes de curar, Jesus tem que arrancar algumas coisas dentro de nós. E é no caminho que nós somos tratados. Você imagina um cego dizendo: licença, licença, licença. Para onde você vai? O tanque, eu quero tanque, eu quero tanque. Licença, 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 licença. Mas você sempre dependeu de alguém. Não, agora eu só dependo dele. E a palavra dele já foi liberada. Ô irmão, vai sem culpa, vai sem medo, porque ele já deu a ordem. Então ele lavou e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que antes tinham visto ele cego diziam: não é este aquele que estava sentado mendigando? Olha o comentário agora. Nem se preocupava com ele, porque ele não passava de um cego. Agora que ele está vendo, ele se tornou importante. Ele começou a incomodar. Porque enquanto você está cego espiritualmente, você não incomoda. Porque você está cego mesmo, você não enxerga nada. Tudo você acha que é normal, mas não é normal não, porque a sua visão está fechada. Mas quando você começa a enxergar, as pessoas ao redor começam a se preocupar. Porque você agora não é mais cego, você está enxergando. E quem enxerga vê aquilo que quem está ao redor não quer que veja. Eles estão preocupados agora porque o cego está vendo. E eles vão perguntar: não é este aquele que estava sentado mendigando? Uns diziam: é este. Outros diziam: parece com ele. E ele gritava: sou eu. A mudança que Deus vai promover na tua vida vai trazer indagação. Mas não é ela que ficava chorando, desesperada. Não é ela que ficava arrancando o cabelo da cabeça. Aí alguém dizia: parece com ela, é ela. Você vai dizer: sou eu mesmo. Porque Deus vai mudar a história, Deus vai mudar o cenário, Deus vai mudar o contexto que você está vivendo. Sou eu. Diziam-lhe, pois: como te abrir os olhos? E ele respondeu: o homem chamado Jesus. Sabe o que eu acho bonito? Que ele vai contar da forma que aconteceu, ele não vai acrescentar nada. E tem gente, irmãos, que Jesus dá um testemunho para ele aumenta, ele inventa. Aqui tem não, só na leste. Mas tem uns engraçadinhos que Deus só curou, mas aí no meio da cura ele coloca tanta coisa, tanto acréscimo. Você vai ver, pastor, está sendo gravado. Você vai ver que do jeito que pergunta, ele responde. E não só foi uma vez não, irmãos. 3 vezes no texto vão perguntar e ele vai dizer a mesma história. Pega no seu irmão e diga: quando Jesus fizer na tua vida, não precisa aumentar. Só fala como foi, é o suficiente. É suficiente. Ele respondeu, verso 11: o homem chamado Jesus fez o lodo, untou-me os olhos e disse: vai ao tanque de Siloé, lava-te. Então, fui, lavei-me e vi. Simples assim. Eu fui, lavei e vi. Nada aqui dependia do outro, tudo dependia dele. Ir dependia dele, lavar dependia dele, e enxergar também dependia dele. Pega nesse irmão e diga: para de terceirizar aquilo que é para você fazer. Fala para ele: quem tem que ir é você. Quem tem que se lavar é você. Para ir, quem tem que voltar a enxergar também é você. O problema não está no outro, o problema está em você. Então fui, lavei e me vi. Disseram-lhe, pois: onde está ele? Ele respondeu: não sei. Aí vão levar para os detectores de milagres, os radar da época. Levaram, pois, para os fariseus que o dantes era cego. E era sábado quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Tornaram-lhe, pois, também os fariseus a perguntar como vira. E ele disse: irmãos, é a mesma história, olha.
Pôs-me o lodo sobre os olhos, lavei e vejo. Então algum dos fariseus dizia: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Ai, estão apegados à crença. O que mais importa, o dia ou um cego voltar a ver? Não, mas a cultura, a liturgia, não sai da liturgia, irmãos. O importante é ter evidências que Jesus está no ambiente. Porque tem gente que segue a liturgia e Jesus não está no ambiente. Não tem cego vendo, não tem milagre acontecendo, mas ele está preso à liturgia. Então alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensões entre eles. Ô irmãos, o que Jesus vai fazer na tua vida vai provocar burburinho. Só uma disse aleluia. Porque acredita que Deus vai fazer. Porque o que Deus vai fazer é tão extraordinário que ninguém estava esperando que seria na tua vida. Poderia ser na vida de qualquer cego, menos esse, porque ele é de nascença. Como pode alguém devolver a vista a alguém que já nasceu assim? Mas ele pode. Ele pode. Ele pode. Verso 17: tornaram, pois, a dizer ao cego: tu que dizes daquele que te abriu os olhos? Ele respondeu: ele é profeta. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e agora visse. Aí sabe o que eles vão fazer? Manda chamar os pais, porque eu não acredito que esse homem era cego. Ô gente, eles conviviam com o cego, eles viam o cego, só que quando Jesus faz, eles não admitem que foi Jesus. Por quê? Porque eles queriam a glória para eles. Mas Jesus não divide sua glória para ninguém. Jesus é tão lindo que ele cura e some. Ele não fica nem para tirar selfie. Porque para Jesus não importa o que ele faz, importa o que ele está fazendo. Aí os fariseus vão ficar indignados, vão perguntar para o pai. E perguntaram-lhe dizendo, verso de número 19: é este o vosso filho que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, veio agora? Seus pais responderam e disseram. Eu gosto da resposta dos pais. Sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego. Mas como agora vê, não sabemos. O que lhe tinha aberto os olhos também não sabemos. Só que ele tem idade suficiente para responder por si mesmo. Só que tem um porém aqui. Os pais dão essa resposta porque eles não queriam perder os privilégios do culto. Eles não queriam perder o privilégio, porque ninguém podia confirmar que Jesus era o enviado, o Filho de Deus. Porque se confirmasse, era expulso da sinagoga. Os pais estão dizendo: não, eu posso até não notificar que foi ele, porque eu não quero perder os privilégios do culto. Aí o cego está dizendo: pois eu confirmo que foi ele, porque eu não preciso mais dos privilégios do culto. Porque o culto veio até a mim, a presença veio até a mim, e ele me curou para propagar que ele é o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Ele é. Olha que o texto vai responder. Eles estão insistindo. Fariseu insiste, irmãos. Meu Deus, como povo que insiste é fariseu. Verso de número 24. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Respondeu ele, pois, e disse: se é pecador, eu não sei, mas uma coisa eu sei, é que havendo eu sido cego, agora eu vejo. Vão questionar, indagar, levar para a live para debater. Como foi? O que aconteceu? Qual foi o profeta que pôs a mão? Irmãos, foi Jesus. Foi Jesus. Porque Jesus ainda continua suficiente.
Jesus vai abrir a tua visão espiritual. Pergunta para quê? Para você nunca mais errar. Por quê? Porque tanque de Siloé é lugar de recomeço. Diga para o seu irmão, está pronto para recomeçar? Recomeçar é usar as mesmas ferramentas, mas de maneira diferente. Recomeçar é usar o que já existe, mas de uma forma diferente. Porque só recomeça quem parou, quem abriu mão, quem desistiu. E Jesus está dizendo, você vai recomeçar com as mesmas ferramentas que já existem, porque eu já te dei. E qual é as ferramentas? Vai, lava-te e volta vendo. Diga para o seu irmão, não é a ferramenta que você achava que seria. Porque o esforço vai ser só seu. Irmãos, tem milagres que a gente vai receber sem esforço. Mas tem uns que a gente precisa ir. Senão nada vai mudar. Pega na mão desse irmão e diga, está disposto a ir? Eu não sei quantos metros tem o seu tanque. Mas eu quero que você tenha disposição para se levantar e ir até o tanque. Porque o que você vai voltar a enxergar depois do tanque. Não diga isso, porque depois o que você vai voltar a enxergar depois do tanque é algo vindo da parte de Deus. Satanás não quer que você abra os seus olhos para você não enxergar as maravilhas de Deus. Mas hoje os olhos serão abertos. Hoje tem a oportunidade de recomeço. Hoje tem o tanque de Siloé e a ordem é: vai, lava-te e volta a enxergar. Vai, lava-te e volta a enxergar. Se coloque sobre os pés que eu quero orar com você.